Olá, me chamo Bruna, sou psicóloga e sou técnica de referência do CRAI-SED e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a campanha Setembro Amarelo. Trata sobre a prevenção do suicídio e as questões de saúde mental, que envolvem saúde mental, né? Mas todos os meses são meses onde nós podemos estar trabalhando esse assunto. É um tema que ele não necessariamente precisa ser trabalhado apenas no setembro, só que nesse mês a gente foca um pouco mais, né, sobre essa questão. Fatores de risco que podem desencadear com ideação suicida. A gente pode iniciar falando sobre as questões psicopatológicas. O que são essas questões? São todas as questões que envolvem adoecimento mental, né, com a presença de transtornos, por exemplo. Porém, a questão da ideação suicida, ela é uma questão bem mais ampla, né? Existem outros fatores associados, como fatores sociais, como, por exemplo, relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, né? Questões de trabalho, questões que envolvem, né, desemprego, padrões sociais impostos pela sociedade. Então, falar em Setembro Amarelo, como eu falei, é uma questão bem mais ampla do que simplesmente entender que alguém que teve ideação suicida tem algum transtorno presente, como, por exemplo, a depressão, né? Existem outros fatores associados que vão muito além dessa questão de, né, a pessoa ter depressão, ter ansiedade. Citei esses dois porque são os transtornos mais presentes na atualidade, que hoje em dia a gente tem, né, depois da pandemia, principalmente, a gente nota que existe, né, um número crescente de pessoas com depressão e ansiedade. E aí, quais os recursos de apoio emocional que nós temos no nosso município? Eu vou começar falando sobre os equipamentos, certo? Equipamentos que a gente fala, né, são os órgãos, né, as instituições que respondem em âmbito municipal por essa demanda de saúde mental, certo? Primeiro, as portas de entrada, né? Quando alguém precisar de apoio psicológico, vamos ter o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Que aí ele conta com uma equipe multiprofissional e ele é uma porta de entrada. Quando a pessoa precisa, né, ter um apoio com profissionais da saúde mental, eles podem estar recebendo essa demanda. Nós vamos ter também o CRAS. Nós somos uma instituição, né, um equipamento que é porta de entrada para essas questões também. Nós temos uma equipe com psicólogo, assistente social, que aí nós fazemos essa escuta inicial e, caso necessário, nós encaminhamos para outros órgãos, como, por exemplo, o CAPS, também o CAMI, que é o Centro de Atenção Multiprofissional de Itapiúna, e também os postinhos, né, postos de saúde, também são pontos onde essa pessoa que tem alguma dificuldade, né, que esteja passando por algum problema, ela possa estar procurando apoio. E o NAP também, ele tem uma equipe multiprofissional, mas aí ele trata mais de questões psicopedagógicas, né, questões mais relacionadas à área educacional. Por que é tão importante falar sobre a prevenção do suicídio de uma maneira aberta, né? O suicídio, ele é um tabu ainda na nossa sociedade. Muitas pessoas evitam falar, porque existe também um mito de que quanto mais você fala, você está estimulando que isso aconteça. Mas nós entendemos que falar sobre o suicídio é uma forma de preveni-lo também, porque algumas pessoas tem essa dificuldade, às vezes pode ter alguma ideação suicida ou ter algum parente que esteja apresentando um comportamento que leve a crer que a pessoa esteja com alguma ideação suicida e não sabe onde procurar ajuda, não sabe como proceder. Então, quando nós falamos sobre esse tema de uma maneira aberta, nós estamos também possibilitando levar informação para essas pessoas que tenham dúvida, né, que precisem de apoio e às vezes não procuram porque tem algum tipo de resistência, né? Nós entendemos que a saúde mental, ela ainda é um tabu, de uma forma geral a saúde mental é um tabu. As pessoas têm vergonha, têm preconceito, né, medo de procurar ajuda e ser julgado. Então, falar de uma forma aberta faz com que a gente leve saúde mental para todas as pessoas dessa maneira que eu estou falando, né? De uma forma mais leve,
de uma forma que as pessoas entendam que saúde mental faz parte. Nós adoecemos do corpo, nós também podemos adoecer da mente. Nesse sentido, a gente entende que esse trabalho de prevenção, ele é compartilhado por diversas instituições, né? Instituições, nós aqui da assistência social, nós estamos trabalhando a campanha, mas cabe também outros órgãos da rede de atenção psicossocial trabalhar essa campanha, né? E também outras instituições de outras, né, secretarias, como por exemplo a Secretaria de Educação, através das escolas. Bom, nesse sentido, como é que os órgãos da rede, empresas também privadas, né, como podem estar contribuindo para estar trabalhando o Setembro Amarelo? Bom, nas escolas e nas empresas também, o que a gente orienta, e podem ser ações, né, como eu falei, não só trabalhadas no Setembro Amarelo, mas de uma maneira contínua, são as rodas de conversa, palestras, grupos terapêuticos também. Às vezes é muito importante ter esse espaço, as pessoas possam ser ouvidas, né, e dialogar sobre esses temas que são tão importantes, né, como a saúde mental e a questão da prevenção do suicídio também. Bom, os principais sinais de alerta que envolvem questões de saúde mental estão relacionadas a demonstrar, né, mudanças de comportamento, uma instabilidade emocional, isolamento, distanciamento das relações, né? E aí eu falo em questões de saúde mental de uma maneira mais ampla. Mas a ideação suicida, ela também se apresenta de uma maneira muito específica, muito peculiar. Como é que funciona? Quais são, né, os principais sinais de alerta que eu posso estar observando em relação à ideação suicida? A pessoa pode começar a se desfazer de objetos que ela tinha uma estima muito grande antes. Ela pode começar a ficar mais isolada. Ela pode começar a fazer coisas que ela nunca fez na vida como uma forma de se despedir. E aí, falando em despedidas, essa pessoa ela pode começar a se despedir de pessoas queridas, né? Como forma de, como eu falei, né, fazer coisas que ela nunca antes fez, né, demonstrar mais seus sentimentos. Parece meio contraditório, mas é algo que pode acontecer nesse período, né, de ideação, entre a ideação suicida e a tentativa de suicídio. Bruna, o que eu posso fazer se eu identificar esses sinais de ideação suicida, né, enfim, ou qualquer outra questão que envolva a saúde mental? O que eu posso fazer por mim ou se eu notar esse comportamento em uma outra pessoa? Bom, o que a gente sempre orienta é que você possa estar realizando junto a essa pessoa uma escuta sem julgamentos. Eu acredito que quando alguém traz esse tipo de demanda, né, ou esse tipo de comportamento, ela quer alguém que esteja ali do lado. Muitas vezes não precisa falar, mas ela quer ser ouvida por alguém. Então, fazer essa escuta sem julgamento já é um passo, né, um passo inicial que pode ser dado por qualquer pessoa. Mas aí, às vezes, essa pessoa que está ali vivenciando tudo não consegue fazer essa escuta, né, porque às vezes é impactado também, né? Se sente impactado por esses comportamentos, né? E esses pensamentos que podem estar envolvendo a ideação suicida. Então, o que fazer? O que a gente orienta é que os órgãos da rede sejam acionados, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem o CAPS, a gente tem os CRAs, a gente vai ter também o CAMI, os postos de saúde, né? O NAP. São órgãos que eles estão ali exatamente para fazer esse intermédio, essa ponte, né, do usuário, né, ou seja, do sujeito, da pessoa, para os serviços, né, de saúde mental. Então, eu estou com dificuldade, Bruna, estou notando que a minha filha, ou um parente, o meu irmão, o meu pai, estão demonstrando comportamentos, né, os comportamentos que você falou aí antes, né, antes no vídeo. Você pode estar procurando o CRAS, né? A gente atende todas as terças-feiras. Pode estar procurando o CAPS, os postos, como eu falei, todos esses órgãos aí podem estar ali acolhendo. E aí, dependendo da demanda, a gente encaminha para o órgão que seja responsável fazer esse acompanhamento. Bom, e aí quando eu falo em relação à escuta sem julgamento, é exatamente de tentar acolher essa dor,
né? Usar a empatia. A gente fala tanto em empatia. O que é essa empatia? Não é eu sentir o que o outro está sentindo, porque cada pessoa é um ser humano individual, tem a sua subjetividade, né? Não tem como eu sentir o que o outro está sentindo. Mas eu posso, pelo menos, tentar acolher essa dor sem julgamentos, né? Isso é ser empático. E o que a gente vivencia muito é que, às vezes, quando alguém apresenta alguma demanda de saúde mental, porque aí a demanda de saúde mental, ela vem, não é só a pessoa falar, eu tô sentindo isso ou aquilo. Ela expressa através de comportamentos, como eu falei, né, anteriormente. A pessoa pode apresentar por meio desse isolamento, automutilação também corresponde, faz parte desses sintomas, dessa mudança de comportamento. E aí muitas pessoas menosprezam, acabam menosprezando, acham que é besteira, que é frescura, né? E nesse momento que a gente trabalha é muito de quebrar esses paradigmas. Não, uma pessoa quando ela traz esse comportamento não é besteira, não é frescura. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de escuta, né? Ela precisa de ter as pessoas que ela ama, que estão à volta dela, ali disponíveis para ajudá-la e não para julgá-la. Porque o julgamento acaba que por vezes pode acentuar, né, e atrapalhar de que essa pessoa melhore. Às vezes a pessoa fica até pior por conta dessas questões de julgamento.